Ok, gente amiga, gente querida, você tá na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você se preparar, a conquistar sua vaga para a SpaceX. Anota aí, parte de funções, você não pode deixar de saber, tá? Se você ainda não viu o vídeo anterior, né, que a gente apresenta o início da função, corre lá, vê lá na playlist, que a gente vai dar continuidade agora falando sobre uma dupla que você tem que conhecer. Domínio e imagem. Dupla sertaneja? Não! No caso, gente amiga, é mais simples, extremamente simples do que parece. Vamos ver? No caso, então, quando a gente fala em função, você viu, então, né, no vídeo anterior, que a gente fala de três maneiras, né? Em diagrama, em gráfico e em notação. No caso, então, do diagrama, o que acontece? Você vai ter, então, né, que o domínio da função, né, vai ser, no caso aí, né, todos os elementozinhos x, tá certo? Então, quando a gente olhou no vídeo anterior sobre a definição de função, você via, né, que para ser uma função, todo elemento x, ele tinha que ser ponto de partida de flecha. Se não viu, dá uma olhada de novo lá no vídeo anterior. Então, o que acontece? De fato, é ele quem determina se é uma função ou não. É ele quem domina a situação. Por isso, nada mais justo do que chamá-lo de domínio da função. No caso aí, todo o conjunto dos elementozinhos do nosso conjunto A. Ok? Então, quando você está falando de função, de domínio de função, você está falando de todo o conjunto A, pontos de partida de flecha, todos os elementos X. E, em contrapartida, podem perguntar para você contradomínio. O que é isso? Ora, esse prefixo contra, ele quer dizer, então, né, em oposição, é isso? Oposto. No caso aí, ao domínio, né? Então, se você tem que o conjunto A é o domínio, oposto a ele, em oposição, vai ser quem? Exatamente. No caso, então, vai ser o conjunto B. Vem a ser aí, né? Os elementos Y do conjunto B, todo o conjunto B, então, vai ser o tal do contradomínio, ok? Muito bem, e quando ele perguntar para você a imagem, né? Quando você fala em imagem, principalmente para segmento feminino, né? Lembra logo do quê? Isso, de espelho, né? Se olhar, né? No caso aí, né? Se você tá, né, que nem eu, né? Bonito, inteligente, humilde. Nesse caso, então, você vai ver a sua imagem. Então, imagem é um reflexo, é uma consequência de alguma coisa. No caso aqui da matemática, a imagem ela é um reflexo, é uma consequência do domínio, ok? Então, os domínios são os pontos de partida de flecha, no caso, então, a imagem vai ser os pontos de chegada dessas flechas. Ou seja, nesse caso aqui, vai ser todo o conjunto B, gente amiga? Não! No caso aqui do nosso conjunto B, vão ser só alguns que vão fazer parte da imagem. No caso aqui, vão ser o 4, o 5 e o 6. Bom, de repente você pode estar se perguntando, mas podia ser todo o conjunto B ponto de chegada de flecha? Sim, isso acontece. Quando isso acontece, a gente vai chamar isso de função sobrejetora. Mas aí já é papo para um próximo vídeo, não perca. Então vamos lá. No caso, graficamente falando, como é que eu vejo o domínio de uma função? Simples, extremamente simples. No caso, então, o domínio vai ser, né, todos os elementozinhos do conjunto X. Como assim? Então, na prática, você vai olhar para o gráfico e você vai ver aonde que o gráfico começa e onde que o gráfico termina. Então, aqui, né, dá para ver, né, Japonema tá na cara. Que ele começa aqui no menos 4 e termina aqui, no caso, no 7. Mas atenção, no caso aqui no menos 4, ele é aberto ou fechado? Pois é, no caso aqui ele vai ser, né, um ponto em aberto, quando está em branco, né? Quando está um buraco, no caso então é o ponto em aberto. E no caso aqui, quando é um ponto mais escurecido, quando é o ponto tampado, nesse caso então vai ser o quê? Fechado. Então, no caso, para olhar o domínio de uma função é simples,
Extremamente simples, você vai olhar para o eixo X, chamado eixo das abscissas. Abscissa é X. Nesse caso, então, aonde ele começa, aonde ele termina, vai ser esse trechinho aqui, ó, de -4 até 7. E aí eu escrevo isso, então, né? Ou da forma x pertence aos reais, tal que ele está entre -4 aberto e o 7 fechado, dessa forma, né? Ou então você escreve, né, no caso aí, o domínio da função na sua forma compacta, né? No caso aí, aberto em -4, ponto vírgula, fechado em 7. Ok? E no caso da imagem, imagem é Y, né? Y começa com I de imagem, né? Horrível, mas você entendeu. Falou em imagem, falou em Y. Então você olha para o eixo Y, para o eixo vertical, o eixo das ordenadas. E aí da mesma forma você vê também, né? Aonde que começa lá embaixo e aonde que termina lá em cima. Nesse caso então aqui, né? Começando por -3, aberto, né? E fechado, no caso aí, né? No 5, aqui em cima, ok? Então esse outro trechinho, no caso agora no eixo Y, é que vai ser a tal da imagem, ok? Então nesse caso aí, né? Ou da forma compacta, né? Aberto em -3, fechado em 5. Ou também, né, não muito comum, mas você também pode encontrar, né? Y pertence aos reais, tal que, no caso aí, né, vai de -3 o Y, cuidado, não é X, é o Y, né? Vai de -3 aberto até, no caso aqui, o 5 fechado, ok, gente amiga? Tá entendendo? Espero que sim, né? E no caso também, muito comum na forma escrita, né, ele pedir para você, por exemplo, o domínio de uma função. A SpaceX gosta muito disso, certo? E aí, então, dependendo da função, ela pode dar uma escangalhada. Como assim? Existem dois probleminhas que podem surgir, no caso aí, quando você vai construir uma função. O primeiro deles é quando você tem a função com um denominador. Como assim? Sim, no caso, então, quando x, né, faz parte aí de um denominador, temos um problema. Que problema? No caso, então, x pode ser igual a zero? Não, não pode. Não pode porque você já ouviu da titia Teteca, né, aquela máxima de que não existe divisão por zero. Não é isso? Então, no caso aí, o x, denominador, não pode ser zero. Ok? Pois é, e aí como é que eu coloco isso, né? Na hora de definir o domínio, na hora de definir o conjunto de valores que esse x pode assumir. Então eu posso escrever isso de várias maneiras, algumas delas. No caso então, esse meu domínio D maiúsculo, x pertence aos reais, tal que, então x não pode ser igual a zero, logo tem que ser o quê? Diferente de zero. Essa é uma maneira. Uma outra maneira que eu posso dizer a mesma coisa com outras palavras, eu posso dizer então que o conjunto dos reais sem o zero, lembra disso? Asterisco. No caso então, estou eliminando o zero da jogada. Tá? Ou também uma outra maneira bastante utilizada, né, nas provas da SpaceX e militares de uma maneira geral, é você dizer, né, o conjunto de todos os reais menos esse elemento aí, no caso, zero, né? Esse não pode entrar no conjunto. Então faz a partir de uma diferença de dois conjuntos, tá certo? É a mesma coisa que esse, só que, né, um modo mais, vamos dizer, extravagante, tá? Você pode encontrar então essas três variações aí. Pois bem, uma outra coisa que pode dar uma escangalhada aí na nossa função é quando você tem essa função tirando aí uma raiz quadrada ou de índice par. Ué, mas por quê? Simples, extremamente simples, porque esse x aqui ele pode ser negativo? Não,
Não existe um número que elevado ao quadrado, por exemplo, dê negativo. Raiz quadrada de menos 2, por exemplo, não tem. Por quê? Porque você não consegue achar um número que elevado ao quadrado vai dar menos 2. Então, nesse caso, uma vez que não existe raiz quadrada de negativo, a gente então tem que colocar aí, né, um impedimento. Ou seja, não é qualquer valor de x aqui que vai servir, ok? E aí, como é que a gente fala isso, né, na hora de escrever o domínio? Simples, extremamente simples, né? Uma ideia. Eu posso dizer domínio, então x pertence a R, tal que... Bom, se ele não pode ser negativo, né, menor que zero, pelo princípio da tricotomia, né, um número pode ser três coisas, ou menor que zero, ou igual a zero, ou maior que zero. Bom, se ele não pode ser menor do que zero, sobraram duas, certo? No caso, quais são? Isso. No caso, então, o x tem que ser maior ou igual a zero. Ué, raiz de zero existe? Existe. Qual número que elevado ao quadrado vai dar zero? Zero. Então, raiz quadrada de zero, zero faz parte da solução. E números maiores que zero também. Beleza? Essa é uma maneira. Uma outra também que a gente poderia, no caso aqui, utilizar, seria os reais não negativos. No caso aí, o R+, por exemplo, né? Observa que aqui não tem asterisco, então você tem o zero aqui presente. Ok, gente amiga? Vamos ver então, no caso aí da teoria para a prática, como é que funciona. Então, escolhi aqui dois exercíciozinhos, né? Simples, extremamente simples, mas que agora, né, você já sabe como atacá-los. Então, por exemplo, aqui, ele pede para você o domínio da função. Eles gostam muito, os PSECs, né? E aí, então, você repara o seguinte. Você tem duas frações e denominadores dessas frações são raízes quadradas. Então, de acordo com aquilo que a gente acabou de falar aqui na anotação escrita, o que acontece? X mais 3, por exemplo, pode ser zero, gente amiga? Não. Né? Denominador, não existe divisão por zero. Né? Mas está dentro de raiz quadrada. Existe raiz quadrada de negativo? Também não, gente amiga. Então, pelo princípio da tricotomia que eu falei, né? Pode ser negativo, pode ser zero, pode ser maior do que zero. Então, se não pode ser negativo, né? E também não pode ser igual a zero, o que sobrou? Exatamente. No caso, então, né? Para essa primeira, o que sobra é x mais 3 ser um valor o quê? Positivo, maior que zero. Então, nesse caso aí, sendo maior do que zero, x tendo que ser maior que menos 3. Ok, gente amiga? Deu para entender essa primeira situação? Ok, mas só tem esse denominador? Não! Tem outro também. Vamos ver? Aqui no caso, 5 menos x, essa segunda parte aqui, né? 5 menos x, pode ser zero? Não, não existe divisão por zero, é denominador. Pode ser negativo? Não! Está dentro de raiz quadrada. A raiz quadrada não pode ser negativa. Então, se não pode ser zero, se não pode ser negativo, só pode ser isso, positivo, maior do que zero. O que acontece é que quando eu passar esse 5 aqui para o outro lado, vai ficar menos x maior que menos 5. E aí, então, multiplicando por menos 1, sem problema nenhum, né? O problema é que quando você multiplica, exatamente, no caso aí, essa desigualdade, ela inverte, ok? Então, nós teremos aqui, né, uma segunda situação. O valor de x tendo que ser menor do que 5. Ora, domínio, então, é o conjunto dos valores de x que servem para a função. Ora, se ao mesmo tempo o x tem que ser maior do que menos 3, aponta a setinha para a direita, e menor do que 5, juntando esses dois num só, qual seria a opção? Exatamente, no caso, então, será a letra A. Aqui a nossa opção correta. Observa, né, que são intervalos abertos, porque aqui não tem o sinal do igual, beleza? Justo, muito justo, aceitável? Legal, esse segundo aqui, então, ao invés de pedir o domínio, ele vai pedir para você, no caso aqui, o conjunto imagem.
Só que não é da função f de x, como a gente está acostumado. Aqui ele colocou uma outra função, né? Ele disse aqui que tem uma f de x que está entre menos 2 e 5 e criou uma segunda função, essa segunda função g de x, que vai ser 1 menos os valores da f de x. Pô, mas prof, aí você me quebra, isso aí não tem nada a ver com aquilo que você tinha falado anteriormente. Tem sim, honorável. Vamos fazer então o seguinte, no caso, né, está dificultando o seu entendimento? Sim, porque você lidava com x e com y, né? Não lidava com g de x até o momento. Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir então para aquilo que você já sabe. O segredo do sucesso, muitas vezes, é você resolver uma coisa inédita usando aquilo que você já conhecia. Então você conhecia, né, y, né, em função de x, né? Então vamos fazer isso. Ao invés de g de x, vamos chamar isso daqui de y, ok? E ao invés de f de x, vamos chamar isso daqui de x, tá bom? Sim, porque aí então, quando ele fala, né, de imagem, aí você já sabe, né, que imagem é y, né? Então tá falando desse valor aqui. Beleza? Tá. E então, se eu tô chamando o g de x de y e resolvi também chamar o f de x de x, então aqui, ó, eu venho aqui e substituo o f de x por x e agora eu sei que os valores de x estarão between, né? Entre, né? Menos 2 e 5 inclusive. Ou seja, o x pode ser igual a menos 2 e o x pode ser igual a 5. Beleza? Então vamos pegar esses extremos aí, né? Se o x for igual a menos 2, então o que acontece? Quem vai ser o y? Quem vai ser a imagem associada a esse valor? Simples. Extremamente simples. No caso, então, teremos, né, esse y, esse g de x igual a 1 menos esse valor aqui, né, que a gente chamou de x, que é o menos 2. E aí, se deixar para depois, a bola da vez vai ser 1 mais 2 igual a 3. Beleza? Agora, se eu pegar esse outro extremo, que eu já peguei, né, o menos 2, agora pegando o outro extremo, x valendo 5, né? O que acontece? Vamos ver? Então, agora o valor da minha g de x, né, aquela que eu chamei de y, a minha imagem, né, vai ser para esse x 1 menos 5. Né? Ou seja, traduzindo de fato, valendo menos 4. Ora, então, quando eu tinha, né, o x dentro desse intervalo fechado, concorda que ele é fechado? Tem uns sinais de igual, né? Então, dentro desse intervalo fechado, x variando de menos 2 até 5, o meu y, né, a minha imagem, o meu g de x, no caso aí variando então de menos 4 até 3. Então, a bola da vez, no caso aí, né, de menos 4 fechado até o 3, isso então vai ser a letra A nossa opção correta. E aí, gente amiga, conheceu melhor agora o domínio imagem? Tranquilo? Suave na nave? Ok, então me espera aí para o próximo vídeo que a gente vai falar sobre os tipos de funções. Grande abraço, até o próximo vídeo então.